Vamos tirar lições desse Salmo 92. E é muito forte. Diz assim o versículo 1. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com um som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Olha para mim, por favor. Vamos tirar lições. Não olhe para a Bíblia agora não. Bom é louvar a Deus, é começar o dia pela manhã, ao invés de ficar reclamando, lamentando, murmurando, é começar o dia louvando. Eu começo o dia louvando todo dia. Experimente isso. Se você começar o dia louvando, adorando, agradecendo, ao invés de começar reclamando, você vai terminar o dia agradecendo a Deus pela fidelidade dele. É bom acordar louvando a Deus. Bom é louvar o Senhor. Então não é bom reclamar, não é bom murmurar. Eu já falei para vocês que quando eu tenho algum sonho ruim, eu não fico contando para ninguém, eu repreendo. Quando eu sinto alguma coisa, alguma dor, alguma coisa, eu não acordo, poxa, acordei com uma dor. Você vê aquela pessoa todo dia acorda assim? Não dormi direito, acordei com uma dor. Hoje eu não acordei legal. Meu Deus, viver com a criatura dessa que de manhã já acorda assim, imagine a noite. Imagine passar o dia com ela. Imagine passar um dia com a pessoa que 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, mal acordou, mal abriu a boca, já está reclamando. Eu não aguento. Se eu convivesse com uma pessoa assim, eu ia ficar cálice. Eu não ia aguentar. Por favor, eu não aguento. Bom é louvar a Deus, bom é agradecer a Deus, é ter espírito de gratidão, é acordar o dia determinando. Isso é uma arma para você vencer os maus pensamentos. O mal trouxe um pensamento negativo, o mal trouxe um pensamento de morte, o mal trouxe um pensamento de dúvida. Louve, adore a Deus, leia a Bíblia, engrandeça a Deus, porque o mal vai pensar o seguinte: espera aí, toda vez que eu trago um mau pensamento, ela louva a Deus, então eu vou parar de trazer os maus pensamentos. É isso que a Bíblia diz: resistir o mal e ele fugirá de vós. Então aprenda a ter esse espírito. Quando eu acordo, já acordo assim: louvado seja Deus, obrigado meu Deus. Eu abro os olhos, minha esposa já sabe, eu já começo a louvar. Eu faço isso todo santo dia, de domingo a domingo. Mas tem gente que reclama todo santo dia, também de domingo a domingo. Isso não é bom para você, isso não agrada a Deus. Amém? Aí diz assim, versículo 5: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Toda vez que você vai na Bíblia, você está tirando os pensamentos de quem? De Deus, e colocando na sua mente. Aí diz assim: o homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quanto o ímpio crescer como a erva, olha que coisa forte. E quando florescem todos os que praticam o quê? E que serão destruídos perpetuamente. Isso aqui é um erro que muita gente comete dentro da igreja, de ficar olhando a prosperidade do ímpio. Ele vai ter prosperidade por um tempo, daqui a pouco vai ser destruído. Você não deve comparar a sua vida com a vida dos outros. Eu já vi pessoas em conflitos, eu já vi pessoas mal dentro delas, dizendo assim: pô, não entendo, eu vou na igreja e o outro não vai na igreja, vende mais do que eu, tem mais do que eu. Esquece os outros, não compare sua vida com os outros. Leia o Salmo 73, Asaf quase se destruía, quase se acabava. Ele disse: os meus pés quase desvailaram, porque eu invejava a prosperidade do ímpio. Você fica comparando sua vida com os outros, com a dos outros, porque você não sabe como as pessoas estão vivendo dentro delas. O material não quer dizer nada.
pessoa pode conquistar o material nesse mundo de várias maneiras, mas muita gente tem muito, mas daqui a pouco vai sofrer muito na eternidade, porque não tem o principal, que é o Senhor Jesus. Valorize Ele, ao invés de ficar comparando sua vida com a vida dos outros. Quem tem Jesus tem um sim em todas as suas promessas. Então quem tem Jesus tem tudo. Cedo ou tarde as promessas vão se cumprir na sua vida, mas não caia no erro de ficar comparando sua vida com A, com B ou com C, com um concorrente, com um familiar, com uma pessoa que não tem temor a Deus. Deixa a vida dela, ela aparece, daqui a pouco desaparece, porque não tem salvação, e você tem, se você está com Jesus. Aí diz assim: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos serão, ou Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como do boi selvagem. Serei ungido com quê? Com óleo fresco. Olha para mim, por favor, aprenda uma coisa. Quando você está com Deus, Ele renova suas forças. Por isso que você não para, por isso que você é renovado, por isso que você consegue continuar mesmo enfrentando tudo o que você está enfrentando. Ele te dá essa força, Ele exalta, Ele faz quando a sua está acabando, a dele te dá força para continuar. Você não para. Por isso que você não vê a pessoa que está bem espiritualmente naufragando, pedindo a morte, em desespero, porque Deus trabalha dentro dela. Agora, olha que ensinamento aqui no 11: os meus olhos verão meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos o quê? Ouvirão meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. Aprenda uma coisa, olha aqui para mim, por favor, escute isso. Se você tem muitos inimigos, se você tem muita gente que não gosta de você, se você tem muitas pessoas que te desejam mal, aprenda uma coisa: tem gente que nunca vai gostar de você enquanto tiver um mal dentro dela. Quem quer o seu mal porque dentro dela tem um mal, por isso que ela não gosta de você. Mas se você me perguntar: bispo, o que é que o senhor desejaria se estivesse no meu lugar? O que é que o senhor desejaria para os meus inimigos? Eu desejaria que ele conhecesse o Deus que eu conheci. Eu desejaria que eles se convertessem. O mal que eu quero para quem quer o meu mal é que conheça o meu Deus. Eu não quero mal de ninguém. Se você é uma pessoa de Deus, você sabe que quem te abençoa é abençoado, quem te amaldiçoa é amaldiçoado. Mas quando você vê qualquer pessoa que quer o seu mal se destruindo, você tem compaixão, você não tem alegria, você não tem prazer, você não se alegra com a derrota de ninguém. Pelo contrário, você sente compaixão da pessoa. Você não comemora, está vendo? Porque tem gente que é maligna, né? E ela fica: está vendo? Foi mexer comigo, aconteceu isso. Foi mexer comigo, aconteceu aquilo. Não se alegre nem na derrota dos seus inimigos. Queira que eles encontrem a salvação em Jesus também. Não fique preocupado com eles. Você não tem que ficar preocupado com quem não gosta de você. Você sabe por que a pessoa não gosta de você. Tem gente que você não fez nenhum mal para ela e ela não gosta de você. Mas tem gente que você fez muito bem para ela e mesmo assim ela não gosta de você. Será que não dá para ver que tem um mal na vida dessa criatura? Ou dessas criaturas? E você vai ficar preocupado com elas? Com o que estão falando, com o que estão fazendo? Tem gente que é assim, ela fica muito preocupada com o que os outros falam dela. Você não vai conseguir carregar esse peso. Tem gente que quando está mal economicamente, ela tenta esconder de tudo que é maneira, com medo do que os outros vão falar, ou vão falar. Fica com a vergonha quando alguma coisa é exposta. Nós já falamos que todas as vezes que Deus permitir alguma coisa ser exposta na sua vida, é para fazer um grande testemunho depois. Todas as vezes que Deus deixar uma situação ser exposta, você não queria, mas Deus permitiu, é para te honrar grandemente.
é para fazer uma coisa maior. Aprenda isso. Mas aqui tem um ensinamento profundo. Versículo 12 diz assim: o justo, aqui não é todo mundo não, quem é? O justo florescerá como a palmeira, florescerá, crescerá como o cedro no Líbano. Olha para mim, por favor, para você entender. Eu fui estudar sobre palmeira. Existem milhares de tipos de palmeiras, mas é interessante porque ela dá em tudo que é lugar. No deserto, a tamareira, ela é uma palmeira. É tão forte que aonde ela está no deserto, ela está sinalizando que lá embaixo tem água. Ela dá um fruto muito doce. Você já comeu tâmara? É bem doce, faz até mel de tâmara. Quando você é uma pessoa justa, de fé, você é como uma palmeira. Você está vivendo situações amargas, mas você não fica amargo. Você está vivendo situações difíceis, mas para lidar com você é fácil. Você é uma pessoa que está recebendo mal, mas está saindo de você o que é doce, o que é bom. Então os problemas do lado de fora não te afetam, não afetam o seu casamento, a sua saúde. Não afeta a sua saúde, não afeta seu casamento, não afeta seu emocional. Ela continua verde, mesmo no calor, no tempo de sequidão, ela continua verdinha. Você sabe que tem gente que é fácil saber como ela está, né? Porque ela mostra. Se alguma coisa está mal, ela... Tem gente, se eu ficar lá na porta segunda-feira, eu já sei como é que foi a semana dela. Que ela chega... Até para levantar a cabeça é difícil. Falar, como é que está, senhora? Guerra. Está indo. Como é que está, senhor? Não precisa nem falar. Mas tem gente que está tão verdinha que você não sabe o que ela está enfrentando. De repente agora passando os piores momentos, mas continua brilhando, continua forte, continua animada. Já viu aquela pessoa que você tentou animar ela e ela acabou te animando? Você já teve essa experiência? Eu já tive. E eu tive uma experiência dessa muito forte, que me marcou. Nós temos um garoto solteiro que ele vivia no crime. E esse garoto, ele fez coisas erradas no crime e foi preso e pagou pelo erro dele. E ele veio para a igreja, se arrependeu, teve encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo, foi levantado obreiro e começou a ser pastor lá no Ceará. E ele foi transferido e foi lá para o Rio de Janeiro. E eu estava lá no Rio de Janeiro, eu já falei para alguns aqui. Talvez você já ouviu falar sobre essa história em alguma das reuniões que eu fiz. E ele foi lá para o Rio de Janeiro e estava numa igreja do interior. E a polícia chegou lá e falou, vim buscar fulano de tal. E me falaram, bispo, a polícia está aí, diz que vai levar um pastor preso, um auxiliar preso. Por quê? Aí procurei saber o que é que aconteceu. Ele foi levantado no Ceará, deu testemunho no Ceará, só que tinha outro processo correndo além do que ele pagou. E esse outro processo ele não sabia. E eu liguei para ele e falei, rapaz, tem aqui uma situação da polícia, assim, assim, assim. Ele falou, bispo, se eu devo, eu me entrego. Realmente, eu falei, foi esse caso assim, assim, realmente eu estava lá. Não foi eu que agi, mas eu também estava lá. E se eu estou condenado por isso, eu não vou fugir. Se Deus me quer lá dentro, eu vou ficar lá dentro. Só pode ficar em paz. E aí eu peguei o advogado da igreja, levei ele na delegacia, ele se entregou. Tá bom. Pegou 12 anos de cadeia. Passou um ano e pouco, eu falei, eu vou no presídio hoje. Eu quero visitar ele, saber como é que ele está. E eu falei, eu vou dar uma palavra para ele. Minha esposa não podia ir comigo, era só um homem lá dentro. E eu peguei 2 pastores e levei comigo. E nós chegamos no presídio. Presídio
eu posso dizer, o mais difícil do Rio, porque lá tinham as pessoas que foram expulsas das facções, e pedófilos, e só coisa pesada. E quando eu cheguei, o diretor me recebeu, e eu falei assim: eu vim aqui visitar fulano. O diretor falou assim: bispo, o dia que ele foi embora desse presídio, todo mundo vai sentir saudade dele aqui. Vem aqui para o senhor ouvir. Reuniu todos os agentes penitenciários, falou: como é fulano? Todo mundo falou exemplo aqui, sempre com um sorriso. Ele que pintou o presídio todo. O banco que eu ia gravar o testemunho, ele é marceneiro, ele que fez. Aí o diretor chamou mais 3 agentes e mandou chamar o rapaz. E o rapaz entrou na sala, me deu um abraço: pô, bispo, que alegria ver o senhor aqui. Falei: como é que você está? Ele falou: estou ótimo. Falei: você precisa de alguma coisa? Só tinta, para eu terminar de pintar. Aí ele falou assim: o senhor está vendo esse diretor? Falei: ai meu Deus. Falei: estou. O outro que estava aqui não deixava evangelizar. Eu orei a Deus para tirar, veio esse. Esse aqui sabe que ele está aqui porque eu orei por ele. Aí já deu, o diretor já olhou assim, já baixou a cabeça. Ele falou: esse outro aqui, ó, estava viciado. Eu ajudei ele, orei ele, largou o vício, entregou a vida a Jesus. Esse outro aqui ainda não. Eu já falei para ele: esse vício vai acabar te matando. E chega aqui mal, dá para ver no semblante dele, mas tem um coraçãozinho duro, mas nós vamos vencer essa batalha. Aí o agente baixou a cabeça. E ele foi: esse outro aqui se converteu, Jabes. Aí eu fiquei olhando assim. Aí eu falei: sabe quantos anos você pegou? Ele falou: sei, 12 anos, passa rápido. Eu falei: caramba, isso é fé. Ele vai casar agora. Ele vai entrar agora, 4 anos de pena por bom comportamento. Ele vai para o semiaberto. Nós não casamos ele lá dentro para que a esposa não tivesse a lua de mel lá dentro, esperasse ele sair. E agora que ele vai para o semiaberto, ele falou: bispo, deixa eu ficar de pastor aqui. Aqui tem 1.800 presos. Eu cuido deles aqui. Se Deus me quis aqui, agora eu entendi porque Deus não permitiu eu saber desse processo, não ser preso no Ceará, porque Deus queria ajudando eles aqui. Eu saí do presídio, falei: meu Deus, eu vim dar força para ele, eu vim animar ele. E eu saí impactado. Ele falou: bispo, nós vamos ganhar muitas almas. Isso aqui, quando apaga as luzes à noite, isso aqui é uma benção. Fiquei chateado no outro presídio que eu passei, porque me botaram na sala dos crentes. Para que eu vou ficar na sala dos crentes? Tem um bocado de gente se suicidando aqui, um bocado de gente desesperada aqui, viciada. Eu quero um lugar dos perturbados para poder ajudar eles. Que fé, que fé. E vai casar agora. Eu ia até mostrar a foto dele para vocês, mas deixa ele sair para eu mostrar. Vamos fazer uma matéria depois legal com ele. Que fé. Errou, fez besteira, mas se consertou. Deus é Deus que dá chance para a pessoa recomeçar. Mas está florescendo, não perdeu o brilho, a situação não ofuscou, não é uma pessoa amargurada, não é uma pessoa deprimida, não é uma pessoa que deixou a situação abater ele. É como uma palmeira, enverga, mas não quebra. Dá frutos, está com paciência, está com confiança, está com esperança. Olha o que ele disse: o justo será como a palmeira e como o cedro de quê? Do Líbano. Você já pesquisou sobre o cedro? É interessante, porque nos primeiros anos o cedro cresce para baixo e só aparece uma pontinha com alguns centímetros, mas ele vai fundo nas suas raízes. Nos lugares rochosos, aonde as outras plantas param, as raízes do cedro continuam, elas vão fundo, elas são fortes nas suas raízes, mas depois, quando elas começam a crescer, elas chegam de 20 a 40 metros. Você já parou para ver o tamanho do templo? Já olhou lá fora? São 50 metros, ela fica quase o tamanho do templo. Elas ficam com 2 metros de largura. Elas aguentam as ventanias, elas aguentam as dificuldades, elas aguentam o tranco, porque tem raiz.
Nós não gostamos de investir na base. Quando foi construído esse templo, eu vinha muito aqui. E milhões e milhões e milhões. E cadê essa obra, meu Deus, que só gasta? Mas era para fazer uma base forte, para depois construir esse prédio com segurança. Deu para você entender? Nós gostamos de ver logo a obra. Quando você vê uma casa construída na areia e uma casa construída na rocha, fora é tudo igual. Mas quando vem o vendaval, então uma cai e outra fica de pé. Quando você é como o cedro do Líbano, tem pedreiras pela frente, tem rochas pela frente, mas você tem fé em Deus, você não para. Você não para, mesmo sem ver sinais, mesmo sem ver nada, mesmo vendo tudo contrário, você continua crendo, por causa da sua fé. Então você pode não crescer rápido, você pode não crescer da noite para o dia, mas você sabe que você vai crescer. E quando você começar a crescer, você não para mais, igual o cedro. Amém? Olha que interessante, diz aqui para terminar. Diz assim: os que estão plantados na casa de quem? Do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Olha para mim, por favor. Tem gente que quem plantou ela na igreja foi Deus. Você sabe que tem plantinha que você tira da terra fácil, com o dedinho você tira. Mas tem árvore que você não consegue tirar, não. É muito forte. Tem raízes, tem estrutura. Tem gente que é muito forte, a base dela com Deus é muito forte. Ela acorda com Deus, passa o dia com Deus, ela vive com Deus. Quando você quer conhecer uma pessoa, você conversa com a pessoa. Então a pessoa que quer conhecer mais a Deus, ela fica conversando com Deus, ela ora, ela busca conselhos, orientações, ela é forte, ela tem estrutura. Então ela foi plantada por Deus, ninguém tira, porque ela investe, não é para ficar mais fraca não, ela investe para cada dia ficar mais forte. Para ela estar na igreja é sagrado. Ela foi plantada na casa de Deus, onde ela vai dar muitos frutos. Foi Deus que plantou. Outros o mal tira, mas ela o mal não consegue tirar, porque foi Deus que plantou ela. Ela é plantada pelo Senhor, não é pelo homem, não é pela emoção, não é por uma bênção, é por um Deus. E não tem idade não, na velhice dá frutos, porque quando você é uma pessoa de fé, você não se troca por ninguém mais novo, porque Deus é com você. Agora olha que interessante o último versículo. Para anunciar que o Senhor é o quê? Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aprenda uma coisa, olha bem para mim agora e pegue essa última lição, por favor. Você não pode esperar 100% de nenhum ser humano, não dá. Você viu o testemunho falando? Apareceu uma agiota dizendo assim: vou te ajudar. Ele estava ajudando quem? Ele mesmo. Apareceu outro dizendo: eu vou te ajudar. Fez pior. Não espere 100% perfeição em ser humano nenhum. Você só vai encontrar 100% em Deus. Você só pode confiar, minha amiga e meu amigo, para não ser frustrado em Deus, porque ele é justo, Ele não é injusto, Ele não erra, Ele não falha. Quando Deus mandava o maná, Ele dizia assim: ó, não guarde para amanhã, porque amanhã eu vou mandar de novo. Quando guardavam, acontecia o quê? Apodrecia, estragava. Você já viu o cheiro das coisas podres? Quando alguma coisa está podre, quando você não joga um lixo fora, quando alguma coisa apodrece, você fala assim: tem alguma coisa podre aqui, está cheirando mal. A tenda que tinha o maná estragado, todo mundo sentiu o cheiro. Quem passava ali na porta sentiu o cheiro. Estragou, não confiou em Deus. É esse cheiro ruim que você exala para Deus com o seu medo, com a sua dúvida, com a sua ansiedade. Agora, quando você está com fé, você sabe que Ele vai suprir amanhã, vai suprir depois de amanhã, não vai falhar com você. Então a sua confiança, a sua fé exala o perfume para Ele. Por isso que sem fé é impossível, não agrada, porque o cheiro da dúvida, do medo, da incerteza chega como um cheiro de podridão para Deus.
Ele fazia apodrecer propositalmente, porque Ele sempre quis que o ser humano confiasse nele. Deus é justo e não vai falhar com você. Olhe que horas são, você podia estar deitado agora na sua caminha, beleza, trabalhou o dia inteiro, você está aqui, lutando para não dormir. Tem gente que dá umas 2 piscadas já, mas está lutando contra o seu corpo, lutando contra a sua vontade. É tarde, mas eu vou, é longe, mas eu vou, acaba tarde, mas eu vou. E Deus também está lá de cima, pode continuar, porque eu também vou te abençoar. Fique em pé, diga: Deus vai me abençoar. Preste atenção, por favor. Não converse, não durma. Na segunda-feira passada, nós falamos sobre o reino de Deus, não foi isso? Falamos quem é Deus, o que tudo pode, o que não tem limites, o que pode agir qualquer hora, em qualquer lugar. E nós falamos sobre esse reino, como faz a diferença na nossa vida quando vivemos dentro do reino de Deus, não foi isso? Você que frequenta a Igreja Universal, você sabe que o nome da Igreja Universal é a Igreja Universal do Reino de Deus. Tem muita gente que só chegou na Universal e não se esforçou para entrar no reino. E as pessoas ficam perguntando: vem cá, como é que pode? Eu vejo tantos testemunhos e você está na Universal e não vence. É verdade, está na Universal, mas ainda falta entrar no reino de Deus. Não é que você não vai enfrentar lutas, você enfrenta, mas dentro do reino de Deus você enfrenta e você vence. Dentro do reino de Deus é Ele que te dirige, é Ele que governa a sua vida. E hoje eu quero que você aprenda com o pai na fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão é o pai da fé. Olha bem para mim, para você entender. Na Bíblia existiram muitos homens de fé, como hoje existem muitas pessoas de fé. Mas Abraão foi o pai, o único homem que Deus disse: olhai para ele, olhai para Abraão. Um homem que abaixo do Senhor Jesus é o nome mais respeitado nas maiores religiões do mundo. Abraão fez a diferença. E eu queria que você entendesse que fé é essa. Quais são as características dos filhos de Abraão? Por que eles fazem a diferença? Você sabe por que Abraão fez a diferença? Porque ele saiu do banco do motorista e deixou Deus dirigir a vida dele. Você sabe por que ele fez a diferença? Porque ele abraçou a fé nesse Deus e teve fé para crer no Deus que chamou ele, crendo que Deus ia cumprir tudo o que prometeu. Tudo. Ele foi um homem que passou por muitas coisas, e nós vamos ver algumas coisas que ele passou, mas eu quero agora ir no início do chamado dele. Gênesis 12:1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Primeira coisa que Deus se apresentou, aliás, primeira coisa que Deus pediu, sem nem se apresentar para ele, foi: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não se apresentou assim: Abraão, eu sou Deus, eu quero dizer que eu tenho um plano para você em tal lugar, você vai para essa terra. Deus não explicou nada. Deus só disse assim: ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu mostrarei. Essa palavra sai aqui no original é sai para melhor. Quando você ouve a voz de Deus e você sai do pecado, da mentira, do erro, da dúvida, e você vem para o reino de Deus,
você ganha, sua vida muda. Você tem que ter fé para sair de tudo de errado. Você tem que ter fé para sair de tudo aquilo que não agrada a Deus. Se você quer que Deus governe a sua vida, se você quer entrar no reino de Deus, para Ele cuidar de você. E Ele mandou Abrão, na época não era Abraão, era Abrão, Ele mandou ele sair. No versículo 2 diz assim, olha a promessa de Deus: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o que? O teu nome, e tu serás o que? Uma bênção. Olha para mim, por favor. Você não vê Abraão querendo engrandecer o nome dele, foi Deus que engrandeceu. Quando você é uma pessoa de fé, você não está preocupado com o seu nome, você quer glorificar o nome de Deus. E quando você ora, que você está em momentos difíceis, você fala: Deus, eu não quero envergonhar o teu nome. Meu Deus, isso aqui te envergonha. Meu Deus, me ajude a resolver isso, porque é o teu nome que vai ser glorificado. Eu quero dar testemunho para o Senhor ser exaltado. Então você se preocupa com o nome de Deus, e Ele abençoa o seu nome. Abraão não pediu para ter um nome honrado, e até hoje se fala da fé de Abraão, e o nome dele é respeitado. Agora entenda, Deus disse para ele que ia fazer dele uma grande nação, ia engrandecer o nome, e ele seria uma bênção. Olha para mim, por favor, Senhor. Quando você tem a fé de Abraão, você é uma bênção. Você não fica se humilhando para ninguém ficar com você. Quem se afasta de você perde. Quando Ló se afastou de Abraão, quem perdeu foi Ló, não foi Abraão. Ló perdeu. Quando você é uma pessoa de fé, você não fica se humilhando para ninguém. Quem quiser ir, você deixa embora. Vá com Deus. E Deus, seja um funcionário que tenha muitas responsabilidades na sua empresa, ou poucas responsabilidades, Deus envia melhores. Quem quiser te deixar, você deixe com Deus. Você segue com o seu Deus, porque você crê que Ele vai suprir suas necessidades. Quando você se vê como a própria bênção, não existe lugar para você. Geograficamente você não está preocupado. Você não fica aqui: poxa, no Brasil está tão difícil, eu vou para um país de primeiro mundo, eu vou para outro lugar. Você não fica inquieto. Você sabe que não existe dificuldade para Deus te abençoar em nenhum lugar, porque em todos os lugares tem céu, e o céu está aberto para você. Se Deus te der uma direção para mudar de lugar, para mudar de cidade, para mudar de país, para mudar de profissão, você faz em obediência a Deus, não por inquietação sua. Eu estou triste porque eu estou aqui, eu quero ir para outro lugar, e até agora não saiu visto, e até agora não aconteceu. Você tem paz. Quando Deus governa a sua vida, você tem o quê? Paz aonde você está, porque você sabe que você vai vencer. Por isso que Ele falou para Ló: escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não estou preocupado com lugar, porque Deus me abençoa em qualquer lugar. Está dando para você entender? Então quando você é mandado embora, quando você tem que recomeçar, você não tem medo, porque você sabe que Deus é com você. Agora olha o versículo 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui, ó. Se você tem a fé de Abraão, você não amaldiçoa ninguém. E quando você vê alguém que te fez mal se dando mal, porque Deus te protege, o que mandam de ruim para você bate e volta. E quando você vê alguém sofrendo porque plantou o que não presta, você sente compaixão e você ora. Você não se alegra não, mas você sabe que quem te abençoa é abençoado, quem te amaldiçoa é amaldiçoado, porque você é a própria bênção.
Quando a pessoa tem mal na vida dela, preste atenção nisso. Você pode colocar o dinheiro que for nela, você pode investir o que for nela, você pode tentar ajudar, vai tudo por água abaixo, mas você não consegue ajudar uma pessoa que tem um mal. Você perde, você se endivida, você vê que tudo que você investiu foi em vão, porque tem um mal agindo na vida da pessoa. Quando a pessoa tem um mal é assim. Quando a pessoa tem Deus, quem ajuda ela é abençoado. Quando a pessoa é a própria bênção, ela não tem medo de inveja, ela não tem medo de ameaça, porque ela sabe que maldição sem causa não pega. Ela não tem medo de nenhuma palavra negativa. Pelo contrário, ela sabe que o Deus dela é transformador, transforma maldição em bênçãos, transformou a água em vinho, é transformador. Então ela crê que ela é blindada, ela crê que o mal pode vir de um lado, do outro, não importa, ela está protegida, porque Deus abençoa ela. Agora, vamos entender, preste bastante atenção, aí atrás, ninguém conversa, por favor, preste bastante atenção, aí atrás, para que não tire a atenção de ninguém, por favor, vamos usar inteligência. Você não vê uma pessoa que tem a fé de Abraão entrando em desespero. Você não vê a pessoa dizendo: não aguento mais, está muito difícil, eu vou jogar a toalha, não adianta eu lutar. Você não vê isso saindo da boca de uma pessoa que é da fé. Não é que ela vive no mundo da fantasia, ela encara a realidade dela, mas ela tem certeza que Deus vai abençoar. Ela pode até dizer assim: está uma guerra, mas eu vou vencer. Não está fácil não, mas Deus é comigo. Olha, estou enfrentando a dureza, mas tenho certeza que vai terminar tudo bem. Ela é realista. Ela sabe o que ela está encarando, o que ela está vivendo. Não é um momento fácil, é um momento delicado, é um momento pesado, mas ela tem certeza no Deus que ela crê, no Deus que chamou ela. Ela crê nessa palavra, ela sabe que vai dar tudo certo. A fé dela é muito segura, muito segura. Ela está apoiada 100% na palavra de Deus. Você sabe como é que Abraão terminou? Abra aí em Gênesis 24:1. Vá um pouquinho para frente. 24:1. E era Abraão já o quê? Velho e adiantado em idade, e morreu sofrendo. Foi não? O que é que diz aí? E o Senhor havia abençoado a Abraão em quê? Em tudo. Olha para mim aqui para você entender. Quando você tem a fé de Abraão, você enfrenta muitas provas. Prova é diferente de tentação. Tentação vem para nos derrubar, tentação vem para tirar nossa salvação, tentação vem para nos afastar de Deus. É diferente. Prova vem para fortalecer a nossa fé. Quem é da fé vive de fé em fé, e cada luta que enfrenta fica mais forte, e cada luta que enfrenta fica mais confiante. Quem é da fé, quem vive a fé, enfrenta muitas lutas, e cada hora a prova é maior, mas a pessoa crê que Deus é com ela, e ela é aprovada em cada prova que ela enfrenta. Você tem sido aprovado nas suas provas? Ou você tem reclamado? Ou você tem murmurado? Eu pergunto para você: Abraão teve fraqueza? Teve. Qual a pessoa de fé que não teve fraquezas? Agora aprenda uma coisa: uma pessoa de fé, você vê ela sempre forte, você fica admirado quando você vê ela mal, porque não é normal ver ela para baixo, desanimada. Pode acontecer de um determinado dia ela
ter fraquejado, ela não está bem, pode acontecer, mas é uma coisa rara. Você vê fraquezas na história de Abraão, mas você não vê ele fraco o tempo inteiro. Ele era uma pessoa forte, teve fraquezas, mas ele era uma pessoa de fé, o pai na fé. Diferente da pessoa que não é da fé. Pessoa que não é da fé é negativa, ela vive para baixo. Quando você vê ela animada, você até se assusta. Fulana falando dessa maneira hoje, fulano dizendo que vai dar tudo certo, isso é milagre, hein? Porque não é comum você ver certas pessoas na fé. Você vê de vez em quando alegre, de vez em quando ela falando algumas coisinhas, mas daqui a pouco murcha de novo. É diferente de uma pessoa que é da fé. Ela é da fé, então ela pode ter momentos de fraquezas, mas na maioria das vezes você vê ela firme. E vou dizer mais, ele enfrentou uma luta, Abraão enfrentou uma luta para resgatar Ló, que ele pegou 318 homens nascidos na casa dele e foi enfrentar 4 nações que tinham vencido 5. Quando você tem a fé de Abraão, você tem certeza que você vence lutas sem ter condições. Você enfrenta desafios sem recursos. Você enfrenta lutas gigantes sem ter recursos, sem ter condições, sem ter estrutura. Mas o seu Deus te dá vitória, porque Ele sabe que você crê nele. Tem um versículo de Deuteronômio 38, 29. Coloque aí para mim, por favor, esse versículo. Leia na tela comigo aí. Leia alto. Quem dera eles fossem o quê? Sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu atento para o fim dele. Terminou bem. Ele terminou bem, porque ele era amigo de Deus. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Você tem que decidir quem você quer. Se você quer Deus, tem que ser amigo de Deus, e tem que abrir mão de tudo de errado, para que Ele seja com você. Abraão era amigo de Deus, e terminou bem, termina bem, acaba bem. Quando você confia em Deus, quando você exercita a sua fé na palavra de Deus, acaba bem. Não importa o tamanho das lutas, das dificuldades, são muitas, mas todas acabam com vitórias. É diferente. Atente para o fim. Tem um versículo de Gênesis que mostra o quanto ele era atrevido, né? Coloque aí para mim, por favor, esse versículo que diz assim, olha só, o quanto ele era atrevido. Gênesis 18, 27. O que é que diz aí? E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Atrevimento. Quem tem a fé, olha bem para mim agora, quem tem a fé de Abraão é atrevido, atrevido na fé. A Igreja Universal é atrevida? Ela é. Fala que ela não consegue alguma coisa para você ver. Ah, não tem condições. Tem sim. Ah, não tem condições sim. Nós somos atrevidos. Abraão era atrevido. Quando você tem a fé de Abraão, você não é tímido não. Você é atrevido. Deus te dá coragem, Deus te dá ousadia. Tem coisas que você conquistou, que você fica assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Eu nem pensei, quando eu vi já estava feito. Porque ele faz você ser atrevido, Ele faz você ser corajoso, Ele te dá ousadia na fé, para você tomar certas atitudes. A Bíblia manda nós olharmos para Abraão, que você tem essa fé de Abraão, essa fé para sair da dúvida, do medo, da insegurança. Hoje eu vi um homem dar testemunho aqui maravilhoso, porque ele era um bom profissional, mas era tímido, inseguro. E ele disse: eu comecei a vir segunda-feira, a insegurança saiu, montei minha empresa, comecei a fechar contrato, as pessoas gostaram dos serviços e foram divulgando, estou arrebentando hoje. Começou a ser atrevido. Teve um testemunho que vocês vão ver, foi gravado o testemunho de um homem que já estava há muito tempo na igreja.
mas não saía da vida errada. E o sonho dele era ajudar a mãe dele, mas ele perdeu tudo e foi morar de favor na casa da mãe dele. Ele tinha um sonho de ajudar a mãe, e era a mãe sem condição nenhuma que estava ajudando ele. Mas ele acordou, a ficha caiu, e ele saiu da vida errada, e ele entrou no reino de Deus. Agora está arrebentando e está ajudando a família toda. Quando você é uma pessoa que tem a fé de Abraão, quando você tem a fé de Abraão, você tem uma convicção tão grande. Podem falar o que for, você não dá ouvidos para ninguém. A palavra que tem peso na sua vida é de Deus. A sua ligação com Deus é tão forte que é maior do que qualquer laço familiar, do que qualquer laço com qualquer pessoa. A fé de Abraão era uma fé tão firme que ele não tubiou, ele não balançou, nem quando Deus colocou o filho dele à prova. Ele mostrou para Deus que a ligação dele com Deus era maior do que a ligação dele com qualquer pessoa. Quando você tem a fé de Abraão, pessoas da sua família não entendem, criticam, mas com o tempo chegam à conclusão que você estava certo. Quando você tem a fé de Abraão, você glorifica a Deus, sua vida muda, floresce, nem que seja no deserto. No deserto, pode estar todo mundo contra, Deus é a seu favor e você vence. E você não quer nada de ninguém não, tá? Porque quando o rei de Sodoma veio oferecer para ele, dizendo assim, ó, fica com os bens e me dá os homens, ele levantou as mãos, falou, não quero nada seu, para que você não jogue na minha cara. Ele sabia que o rei de Sodoma representava a presença do mal, do pecado, do erro. Ele disse, eu não quero nada sujo, eu não quero nada errado, eu não quero nada seu, porque o que eu quero vai vir de Deus. A fé de Abraão é uma fé que respeita o tempo de Deus. A vida de Abraão nunca foi fácil, e a vida de quem tem a fé de Abraão nunca é fácil. E a pessoa respeita o tempo de Deus. Na vida dele foi tudo no tempo de Deus e do jeito de Deus. Então na sua vida vai ser tudo do jeito de Deus, no tempo de Deus. Então o tempo não vai te enfraquecer, as lutas não vão te distanciar de Deus. Pelo contrário, você sabe que o que Deus vai fazer é grande, e você espera Ele agir na hora certa, porque Ele é Deus. Amém? Não tem desespero. Estou na luta, mas Deus é comigo. Diga, está uma guerra, mas Deus é comigo. Diga, não está fácil. Fique em pé e diga, mas eu vou vencer, porque o Deus de Abraão é comigo.